Fala pessoal, se você quer comprar um Renegade Flex usado, você está no vídeo certo e no canal certo. Eu vou mostrar tudo sobre esse carro, que é um dos mais vendidos do mercado, aqui no Autos TV. E aí pessoal, tudo certo com vocês? Olha, nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes do Jeep Renegade, um carro que faz muito sucesso no mercado. Tem muito meme na internet, tem gente que não gosta, mas fato é que ele está nas lojas, você encontra facilmente em concessionária, encontra no feirão, encontra lá no Auto Show, e eu vou mostrar para vocês particularidades desse carro, né? O que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, quais são os pontos de atenção se você quer comprar esse carro. Vamos lá! Bom, o Jeep Renegade é aquele carro assim, muita gente pode até fazer piada, não é um Jeep de verdade. De fato, assim, essa versão é a 4x2, é a 1.8 Flex, aquele motor que é originário da Fiat, foi lançado lá na Palio Weekend aí há mais de 10 anos, já está fora de linha, mas é aquele motor que se você encostar numa loja, né, aquele carro que se você encostar numa loja você vai encontrar vários Jeep Renegade à venda, como esse aqui, é um Jeep Renegade Longitude, é uma versão bem equipada, esse aqui tem teto solar panorâmico, chave presencial, alarme, é freio a disco nas quatro, computador de bordo, multimídia, câmera de ré, é um carro bem equipado e quem olha esse carro, né, no custo-benefício, vai ver que é um carro interessante para comprar, mas tem que ter alguns cuidados. E assim, você pode fazer piadinha como você quiser, mas o Jeep Renegade já teve quase 500 mil de unidades produzidas no Brasil e os donos dão nota 8,2 para esse carro. É uma nota boa, considerando outros carros do segmento. Você vai encontrar aqui bom acabamento, bom nível de equipamentos e a manutenção não é complicada. Você vai encontrar no mercado, basicamente assim, no mercado de usados, você vai encontrar as versões Sport, a versão Longitude, você vai encontrar também as versões Diesel. Aqui eu vou focar mais na todas as particularidades do modelo Flex, equipado com motor 1.8. Mas a Longitude é uma das versões mais equipadas que você pode comprar, farol auxiliar, farol de milha, né? O Jeep Renegade tem alguns diferenciais aí em relação a outros da mesma época, né? Como o EcoSport, por exemplo, como o próprio Creta, por exemplo, ainda não tinha o T-Cross quando ele foi lançado, mas ele tem freio a disco nas quatro com ABS, repetidor de seta. Essa versão tem o teto solar, né, que chama Command View, só esse opcional sempre custou uma faixa aí entre 7 e 10 mil reais nesse carro. Então a versão Longitude é uma das mais interessantes. Se você vai procurar um usado, eu recomendaria você procurar a Longitude ao invés da versão Sport, que é bem mais simples do que essa daqui. Mas vamos falar um pouquinho de pontos positivos e pontos negativos. E um dos destaques desse carro aqui, um destaque que não é exatamente um ponto tão positivo, de fato o porta-malas do Jeep Renegade não é dos maiores, ele é um pouco raso, né, para você colocar uma mala grande, aquelas de 32 quilos para viajar, não é o ideal, né? Esse aqui tem kit aqui de ferramentas também, ó, aqui temos o step, nesse carro inclusive o step nunca foi usado, ou seja, o pneu é muito bom, é um Pirelli Scorpion, né? Então ele é um pouco raso, para quem procura muito espaço de porta-malas, pode não ser o carro ideal. O porta-malas realmente é pequenininho, é um dos pontos negativos. Agora, aqui dentro você tem um espaço de cabine muito legal. Para quem é alto, assim, na minha família todo mundo é 1,80 aí na faixa, né? É um carro que cabe bastante, né? Bastante gente com conforto aqui, então é um carro bastante espaçoso. Esse aqui tá com os bancos marrons, né? Com acabamento em couro marrom. Inclusive o aplique aqui das portas, o que eu acho muito bonito, mas não é muito comum, geralmente é preto mesmo. Esse carro aqui tá com 96 mil quilômetros rodados, né? Ele é 2016, tá bom pelo estado, pelo ano do carro, né? Ele tem até alguns acessórios aí a mais, e um dos pontos positivos desse carro, sem dúvida, é o acabamento. Se comparar com qualquer carro da época, acabamento soft touch, que até hoje muitos SUVs compactos não tem isso, né? Então o acabamento dele é muito bom, muito bem montado, né? De bom gosto. Aqui ele tem a chave presencial, como eu falei para vocês, ó, chave presencial. Não é partida por botão. Vamos ligar ele aqui, ó, para você ver. Ó, inclusive ele tem a verificação de luz diurna. Uma das minhas luzes lá da frente está queimada e aí ele mostra ali que está queimado. É um computador de bordo super completo,
conta-giros, velocímetro, medidor de consumo instantâneo, medidor de consumo médio, autonomia, ó, tá vendo? Então você consegue controlar tudo por comandos no volante, funciona muito bem, né? Você tem tensão da bateria, temperatura do óleo, a temperatura da transmissão, do fluido do radiador, né? Tudo no carro é muito bem feito assim e funciona legal assim, funciona muito bem. Essa versão tem shift pedal, tem, como eu falei, faróis auxiliares aqui, então ela é muito completa. Tem a multimídia, no caso, na época, né, a multimídia era pequenininha, mas já tinha o sistema Uconnect. Essa versão não tem espelhamento, então o que eu recomendo você trocar aqui, né? Você pode fazer um upgrade de multimídia, colocar uma de 7, uma de 9, uma de 10 polegadas. Aqui, o original, tem Bluetooth só, rádio AM, FM e tem sistema de navegação próprio, que é um GPS. Então ele tem aqui, que na época era parceria com a TomTom. Então isso é original. Ele tem ar digital também, então ar digital dual zone nessa versão. Então é muito legal, é um diferencial, é mais eficiente também. Porta-objetos e o câmbio automático, sempre 6 marchas automático. Vamos falar do motor? Motorização do Jeep Renegade, pessoal. Esse carro tem um motor que foi desenvolvido pela Fiat na época, que é o motor e-torque, aí já Evo, né? Colocaram o Evo, mas é um motor 4 cilindros, 1.8 aspirado, de 139 cavalos, né? Se você considerar, nossa, 139 cavalos é uma potência legal, porém, aqui a gente está falando de um carro pesado, um carro que tem quase 1.500 quilos. Então, assim, em termos de desempenho, não é um carro para desempenho. Mas, por exemplo, na estrada ele vai muito bem com essa potência. Mas também, por conta do peso e até pela aerodinâmica, né, ele é muito quadradão, é um carro que gasta combustível, né? Na média eu faço com ele aí etanol uma faixa de 6,5 na cidade, com gasolina eu faço uma média de 8 km do tempo que eu tô com esse carro, né? Então, assim, é um motor também de baixa manutenção, motor que não tem problemas assim complicados, não dá problema de vazamento de óleo, mas você vai ter que olhar. Fluido de arrefecimento eu vou falar, trocador de calor eu vou falar também. Então, mas assim, é um motor que você vai encontrar lá na estrada, na Palio Weekend, até no Ideia 1.8, você vai encontrar este motor aqui, que é o e-torque, é um motor de baixa manutenção, bem confiável, nem precisa trocar correia, porque é um motor de comando de corrente. E agora vamos começar a analisar o carro de verdade, pontos positivos e negativos. Quando você compra um Jeep Renegade ou está procurando um para comprar, você já tem que saber do seguinte: pontos positivos, conforto. É um carro bem confortável, espaçoso por dentro, né? Tem uma boa altura do solo para valeta, para buraco, vai bem, lombada, vai muito bem. A qualidade do acabamento é muito boa também, painel, forrações, é tudo bem montado, é acima do que você tem em qualquer outro SUV compacto que você for procurar aí, EcoSport, o próprio Creta, Duster, o acabamento do Renegade é melhor com toda certeza. E ele tem vantagens, modernidades, ele é um carro bem equipado e tem até freio de estacionamento elétrico que nenhum da categoria vai ter. Agora, pontos negativos desse carro a ser considerado, com certeza, consumo de combustível, que é alto, porta-malas é pequeno, o câmbio você vai achar ele meio lento nas trocas, mas é assim mesmo. Visão nas colunas dentro do carro, principalmente na traseira, não é boa, porque ele é um carro alto, quadradão. E outra coisa que os donos falam desse carro é que na concessionária o preço de manutenção desse carro é exorbitante. Aliás, esse é um ponto de muita atenção. E aí vale uma dica aí, né, dona Stellantis, né, que é a dona da Jeep. O pessoal reclama muito do preço das revisões e de manutenções comuns na rede de concessionários. Uma troca de óleo, R$800. O pessoal fala que o preço das coisas na concessionária Jeep, ali posicionada como premium, é muito alto. Mas o carro em si não é complicado de mexer. Agora, você chegou na concessionária ou está na casa de alguém e vai procurar esse carro para comprar, se liga nessas dicas e o que você tem que ficar de olho. Primeira coisa, para você saber, né, não é um carro econômico. Se a pessoa fala que é econômico, está mentindo. E não é econômico por conta da aerodinâmica. Olha como ele é quadrado, né? Frente, aqui teto, é um carro muito alto. Aerodinamicamente falando, é um carro prejudicado. Não vai ser econômico nunca. Quem fala isso para você, está mentindo. Então aqui, ó, você vai olhar o motor do carro, vai ter aquelas coisas bem básicas, né? Puxou aqui, a vareta dele inclusive é uma bela
de uma vareta bem funda, você vai olhar o nível de óleo do carro. Ele usa o óleo 5W30, eu costumo trocar, eu vou até mostrar ali para vocês, ó. E ele usa bastante óleo, usa 5 litros de óleo, ele consome bastante óleo na troca e acaba ficando um pouquinho mais caro. Mas é uma coisa que você tem que olhar de forma bem assim, é necessário, quando foi trocado, se a pessoa sempre usou o óleo correto, que é o 5W30, ó. Vou mostrar até aqui para vocês, ó. Eu tô gravando esse vídeo em agosto, na metade de agosto, ó. Dia 6 de agosto foi trocado, 5W30, não é propaganda, coloquei aqui, troco sempre com o filtro, recomendo você trocar sempre com o filtro, ver se o óleo tá escuro, se foi trocado no prazo. Outra coisa muito básica que você vai olhar, fluido do radiador, tá vendo? Entre o mínimo e o máximo que tá aqui, ó, tá um pouco abaixo do máximo, tem que ficar de olho. Outro probleminha muito crônico desse carro é o chamado trocador de calor. Até hoje é meio problemática essa peça. O trocador de calor é aquela peça ali que evita essa contaminação, né? O trocador de calor do óleo do câmbio com o fluido de arrefecimento. O que que acontece? Ela fura e aí dá contaminação no óleo, né? E no fluido. Aí dá errado, dá uma grande merda. Então essa peça custa entre 340 e 550 reais. Preventivamente, recomendo você trocar o trocador de calor. É melhor você trocar. Outra coisa que mostra que o carro sofreu um pouquinho na mão do dono anterior, você vai ver aqui, ó, muita gente reclama do fechamento do porta-luvas, ó. Esse aqui tá ok, até ele tem aquela queda mais suave, tá vendo? Mas quando o carro chacoalha muito, o pessoal reclama que ele se abre em movimento, que não é o caso desse, né? Esse aqui é bem travadinho, mas o pessoal reclama muito desse acabamento do carro, que é a única coisa, aliás, de acabamento que você vai ouvir aí de problemas. Outro problema crônico do carro não está aqui, ele está aqui no chicote do volante. Então o que que acontece? Se você vai fazer o teste, você percebe algum barulho, ruído vindo daqui, pode ser o chicote do volante. Não é uma peça cara para ser trocada, mas ruído ou alguma coisa que não está funcionando no carro é o chicote do volante. Tem que desmontar, é uma mão de obra mais cara, mas a peça custa em torno de 170 reais. Verifica também quando você liga se o sensor do ABS liga também, dizendo, ó, falha no freio, alguma coisa no freio, pode ser o sensor do ABS. Ele tem sensor dianteiro e sensor traseiro. O jogo custa na faixa de 180 reais, o dianteiro 130 geralmente quando compra separado. Se tiver algum aceso, recomendo você trocar os dois preventivamente. Agora, quanto custa fazer a troca do óleo e do filtro? Não vai custar muito aí em lojas especializadas de troca e tal. Você vai gastar uma média de 300 reais, 330 com o filtro de óleo. Eu sempre coloco o filtro de óleo junto, mas se você for na concessionária para fazer troca de óleo, os caras vão te cobrar em média 800 reais. É caro demais. Óleo do câmbio é uma coisa assim, tem gente que troca, tem gente que não troca, eu não troco, né? Mas o custo dessa peça custa mais ou menos, o custo para você trocar o óleo do câmbio fica em torno de 700 reais nas lojas aí de lubrificantes, a 1.200 reais se for o lubrificante original da Mopar. Se você for na concessionária, 1.700 reais vão te cobrar e ele usa 10 litros de óleo no câmbio. E o câmbio dele é um câmbio Aisin que não dá muita manutenção, não tem muito problema, então é um câmbio que você pode ficar despreocupado, né? Ele pode até parecer lento, mas ele não vai te deixar na mão. Outra coisa, preventivamente, né? Vela, né? Nosso combustível no Brasil é meio ruim. Todo o sistema de injeção desse carro é um sistema Bosch, tá vendo aqui, ó, Bosch. É que aqui a gente tem a tampa, né, do motor meio decorativa. Mas se você for trocar vela, o kit de velas, 300 reais. É acima do que tem em outros carros, mas a vela original dele Bosch é esse preço. Mas ele tem também o aquecedor da vela, custa mais ou menos 300 reais. Vai, 250 a 300 reais o jogo com 4 peças. E o cabo, 160 reais o jogo de cabos. Bom, aqui não tem embreagem, também não temos a correia dentada para trocar, mas um item que você tem que ficar de olho, por ser um carro grande, pesado, desgaste dos freios, né? Que é um preço aí acima também
do mercado, né? Um conjunto de discos e pastilhas, 4 peças, R$630. Então é um jogo mais caro, né? Se você for comprar na concessionária, muito mais caro ainda. Agora, quando você olha para esse carro, fala, bom, suspensão vai ter algum desgaste. Muita gente não reclama, eu vi pouca gente falando de peça de suspensão. É um carro forte, mas se tiver barulho embaixo, né, aqueles ploc-ploc, aquele barulho, pode ser bieleta, R$150 o par, não é caro. Bucha de bandeja, R$170, 4 peças, é razoável. A bandeja, né, a bandeja dianteira é bem cara, de 750 a 950 só a peça. É assim, 4, 5 vezes o preço de uma bandeja de carro normal. E o kit de amortecedores aí, 4 peças, né? Aqui se recomenda COFAP, é o original para ele. Você vai gastar uma média de R$3.100 com os batentes. Se for trocar só o dianteiro, que desgasta mais, R$1.700 com o batente também. Então é o carro para você usar no seu dia a dia, para o trabalho, ó, o retrovisor bem grandão, o acabamento que é bom, a visibilidade também é muito boa. Falei para vocês, o acabamento é melhor do que os concorrentes, ó. Consumo, tá vendo? A autonomia ainda 100 km, mas ele faz 6,4 com etanol, a média com gasolina é 8 km mais ou menos. É um carro que, se você for pisar, ele vai ter um ruído mais elevado, né? Isso porque o motor, ó, é aspirado, aí você ouve mais o motor, mas aliviando e calibrando bem o pé, ele não vai ser tão gastão assim. O que você tem que olhar, alinhamento da direção, se está correto, se está alinhado certinho, tem que ver se todos os itens funcionam, computador de bordo, ar-condicionado, multimídia, se está tudo ok, se está tudo em dia, porque são itens, né, como ele tem muita eletrônica, é uma coisa que você tem que ficar de olho, tudo tem que estar funcionando, porque a manutenção dele, como você sabe, por conta da marca, é cara, mas um carro que vai ser um ótimo companheiro para o seu dia a dia, um SUV de bom acabamento, com um bom estilo, né, com espaço interno legal e compreendendo as limitações dele, porta-malas, né, essas questões aí de elétrica que eu falei, e olhando a manutenção preventiva, não vai te dar problema nenhum. E se eventualmente você acha que esse carro é o espírito Jeep 4x4, a lama, no sítio, na praia, no atoleiro, não é um carro, esse é um carro urbano, carro para você usar na cidade, carro para você usar para viagens no asfalto. Se você quer fazer essa aventura off-road, o ideal é você comprar uma versão diesel, que é outro patamar, outro preço, e aqui no canal tem também dicas de cuidados e quanto custa a manutenção do Jeep Renegade Diesel, que é 4x4. Esse aqui é 4x2, para não fazer feio, para não passar vergonha. Se você vai só usar na família, na cidade, criança na escola, viajar para praia, tal, coisa simples, o Jeep Renegade 1.8 vai te atender muito bem. Eu espero ter mostrado para vocês aí com toda a transparência e imparcialidade como é que é esse carro aqui. Tô com ele há pouco tempo, rodei bastante até, mas anunciei e já vendi, como eu faço com outros carros do Guia de Usados aqui no canal. Valeu, pessoal, obrigado, até mais.